o Flamengo toma a decisão, vai para cima e fica muito próximo de acertar a compra do meio-campista Marcos Antônio da Lazio da Itália. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. O Rodolfo Landim já autorizou. Flamengo abre os cofres e o primeiro reforço da janela transferência pode estar pintando no Mengão Queridão. Logo, logo, até mesmo antes da abertura da janela transferência agora no próximo dia 10 de julho. Vou falar também sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, detalhes dessa negociação do Flamengo com o Corinthians, como foi feita essa negociação com o Corinthians. Flamengo teve aí a primeira reunião depois da desapropriação do terreno do gasômetro. Vou falar sobre isso, inclusive o Flamengo pretende pagar o leilão, o valor de 146 a 176 milhões de reais à vista pelo terreno do gasômetro. Agora o negócio vai, estádio próprio pintando no Mengão Queridão. Vou falar também sobre esse jogo de hoje, hein? Flamengo e Juventude, provável escalação, a decisão do técnico Tite, que tem deixado alguns torcedores, aí eu posso dizer assim, né, questionando alguns pontos, principalmente lá no ataque. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, vou trazer a provável escalação atualizada do nosso Mengão Queridão para esse jogo, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com esta nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo do nosso Mengão Queridão. O Flamengo entra em campo daqui a pouco, às 20 horas, tradicional 8 horas da noite. Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, estádio aí do Juventude. Vamos em busca dessa vitória, mas o técnico Tite tem desfalques para essa partida importante, como eu já vinha trazendo aqui para vocês, situação do Bruno Henrique. Há muitos se falam que não é lesão. É claro que é uma lesão. Se está fora, está tratando, é uma lesão. É uma lesão pequena, é uma lesão que não é grave, mas é uma lesão. Se não estivesse lesionado, o jogador estava à disposição. É justamente sobre a situação da ausência de Everton Cebolinha e Bruno Henrique que o Flamengo sofre muito hoje para esse jogo lá na frente, principalmente com a decisão do técnico Tite. Isso porque sem Everton Cebolinha e Bruno Henrique, a tendência é que Vitor Hugo, o garoto Vitor Hugo, que é meia ofensivo, vai ser titular para esse jogo pela ponta esquerda. E esse é um ponto que a torcida do Flamengo, boa parte da torcida do Flamengo, vem questionando. Porque temos o Matheus Gonçalves, que é ponta direita, mas pode aí, quem sabe, ele tivesse improvisado o Matheus Gonçalves no treino, porque ele não dá chance ao Matheus Gonçalves. Temos o Gabigol, que é centroavante, mas é jogador de ataque, diferente do Vitor Hugo. E hoje a tendência é que ele vá de Vitor Hugo. A torcida está aí realmente questionando esse ponto. Outro ponto importante é a situação do Davi Luiz, né? Que ele vai para o jogo, está relacionado, na verdade, para a partida, mas começa no banco de reservas. Davi Luiz começa o jogo no banco de reservas, depois do machucão no jogo contra o Fluminense, recebeu uma pancada no joelho, sentiu o joelho, chegou até a ficar inchado, mas ontem o Davi Luiz fez um trabalho na academia e depois outra parte do trabalho fez aí em campo junto com os demais atletas. Mas a informação que temos, a dupla de zaga para esse jogo deve ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Ortiz é mantido no meio de campo. Vou trazer aqui para vocês a prova de escalação do Flamengo agora. Olha só, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Gerson no meio de campo. O Alan ainda está em uma fase final de recuperação, mesmo entrando nos últimos 2 jogos no segundo tempo, mas ainda segue aí 100% recuperado, ainda não está, diferente de Ayrton Lucas, que foi titular contra o Fluminense, novamente vai se titular hoje. Ayrton Lucas pela lateral esquerda, temos ali, né, o Lohana lá na frente, Vitor Hugo, garoto, pela ponta esquerda do ataque rubro-negro, Luiz Araújo pela direita e Pedro é o centroavante. Tá aí, provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gesto Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Eu estava aqui até analisando essa provável escalação do Tite. Cara, sinceramente, né, o torcedor às vezes chega até um ponto realmente ali que tem razão, e muita razão, porque ele vai colocar o garoto Vitor Hugo sem ritmo de jogo, não vem jogando bem quando entra, essa é a realidade, vamos ser sinceros. E vai colocar o garoto para jogar em outra posição improvisada. Se realmente aí colocasse ali o Alan, não está 100%, Henrique, mas o Alan não está fora, vai para o jogo, né? Foi relacionado. Colocando o Alan junto com o Gerson no meio de campo, e a gente vê que ele ali colocando o Léo Pereira
né, pela lateral esquerda e adiantando o Ayrton Lucas lá por ataque pela ponta esquerda, seria sensacional. Seria muito bom para o Flamengo. Mas vamos torcer para que dê tudo certo e ele consiga aí realmente uma vitória importante desse jogo, nosso Mengão Queridão, se manter líder do Campeonato Brasileiro. Mas o que vocês acham? Com o Gabigol, com o Matheus Gonçalves à disposição, com essa possibilidade dele poder adiantar o Ayrton Lucas e colocando o Léo Pereira, como o Léo Pereira já foi improvisado em alguns jogos, colocando na lateral esquerda, seria outra opção para ele, ou ele realmente está certo mantendo o Vitor Hugo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre terreno do gasômetro, porque ontem o Flamengo teve a primeira reunião após a desapropriação do terreno do gasômetro e decide pelo pagamento à vista em leilão previsto para acontecer até o fim deste mês. Parte dos recursos para a compra do terreno avaliado entre 146 milhões e 176 milhões de reais, que é o valor mínimo do leilão, será garantia por apartamento do clube no Morro da Viúva, avaliados em 114 milhões de reais. O restante virá dos cofres do Rubro Negro. O Rubro Negro e a Prefeitura negociavam a transferência do potencial construtivo da Gávea como forma de financiar a compra do terreno. Mas essa opção foi descartada para essa operação. O investimento, assim como todo sempre que acontece, tem que passar pelo Conselho Deliberativo para poder ser aprovado, mas dificilmente isso aí não é aprovado. Então o Flamengo aí tem de pagar o leilão já à vista, Então torcer para que dê tudo certo aí para o nosso mais querido Brasil. Olha só, o Flamengo acertou a ida de Hugo Souza, goleiro, para o Corinthians. Ontem eu trouxe, né, um pouco dessa informação sobre esse acerto de Hugo Souza com o Corinthians e agora eu vou trazer mais detalhes para vocês, porque Hugo Souza foi emprestado ao Corinthians, não foi vendido em definitivo, foi emprestado. O Flamengo até nem divulgou o valor da opção de compra, foi emprestado com opção de compra. O Corinthians vai pagar 100% do salário de Hugo Souza até o final da temporada. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o atleta durante o empréstimo e quiser fechar o negócio, o Corinthians libera Hugo Souza e recebe uma taxa de vitrine de 10%, ou seja, Hugo Souza emprestado com opção de compra, valor fixado não foi divulgado pelo Flamengo, mas é um empréstimo que o Hugo Souza vai ficar dependente dos salários dele, quem vai pagar é o Corinthians 100%, e se aparecer uma equipe interessada em Hugo Souza até o final do empréstimo, dependendo aí entre esse período do empréstimo, o Flamengo tem o direito de pegar o Hugo Souza, vender, e o Corinthians recebe aí uma taxa de vitrine de 10%. O que você achou sobre a situação do Hugo Souza? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, falando sobre chegada de reforço no Mengão Queridão, primeiro o reforço do Flamengo pode estar muito próximo de chegar para essa janela de transferências. Isso porque, de acordo com o nosso colega jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo já prepara uma proposta de compra em definitivo. Vale lembrar que o Flamengo apresentou uma proposta oficial por empréstimo com opção de compra. A Lazio enviou uma contraproposta ao Flamengo, que é uma obrigação de compra, basicamente uma obrigação de compra, porque eles querem uma garantia de que o Marcos Antônio será comprado pelo Flamengo em definitivo ao final do empréstimo. Ou seja, é uma obrigação de compra. O Flamengo vai contratar o jogador por empréstimo, mas terá que colocar na cláusula ali uma obrigação de compra. O Flamengo não aceita dessa forma. O Flamengo vê mais viável apresentar uma proposta inferior do que realmente os valores que a Lazio quer implementar no contrato de empréstimo, que seria de 6 milhões de euros. E agora, sabendo da recusa do clube italiano, o Flamengo prepara uma proposta entre 4 a 4,5 milhões de euros, ou melhor, 4 milhões e meio de euros pela compra em definitivo do volante. Inclusive, o jogador quer vir muito para o mais querido Brasil, enquanto aguarda o desfecho da negociação entre a Lazio e o Flamengo. Marcos Antônio aproveita as férias no Brasil com a sua família, onde também mantém a forma física. Então, de acordo com o Júlio Miguel Neto, o Flamengo já prepara uma proposta de 4 milhões e meio de euros para a compra definitiva de Marcos Antônio. O que vocês acham sobre a situação de Marcos Antônio? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas o Flamengo avança e nos próximos dias podemos ter novidades sobre essa possível chegada de Marcos Antônio no nosso Mengão Queridão. Vamos torcer para que dê tudo certo. É o volante, 24 anos, joga tanto como primeiro e segundo volante, é um jogador versátil. O Tite já aprovou a chegada desse jogador, que
pode ser o primeiro reforço dessa janela de transferência. Vou seguir focado e ligadaço. O Flamengo vai enviar essa proposta a Lazio. Se a Lazio aceitar, o jogador se torna reforço do nosso Mengão queridão. Beleza? Seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Daqui a pouco tem Flamengo, hein? Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, mas fica tranquilo, porque se você não tiver uma TV por assinatura, logo logo eu vou trazer aqui uma alternativa muito top, muito bacana para você acompanhar esse jogo. Se eu não deixar aqui no nosso canal aqui secundário aqui, que você está me assistindo aqui agora, você vai lá no nosso canal primário, Inspiradinho pelo Mengão, que você acompanha lá o vídeo que eu vou deixar lá, beleza? Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.